Olá, eu sou a Carol Areias e esse é o Repare na Bagunça, um podcast para a gente conversar sobre a bagunça da vida adulta com um pouco mais de curiosidade e um pouco menos de culpa. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre coisas detestáveis da internet. Esse episódio ele vai ser um pouco diferente dos episódios anteriores que eu já gravei, porque nos episódios anteriores a gente falou sobre um único tema e aprofundou nele. Já nesse episódio, a gente vai falar sobre. Na verdade, ele vai ser uma lista. A gente vai falar sobre coisas da internet que não são muito legais. E antes da gente começar a conversar sobre quais são essas coisas, eu queria deixar muito claro que essa crítica ela não é o fato da gente utilizar a internet ou estar na internet. Eu acho que isso faz parte do jogo da atualidade e eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas não é uma crítica individual, apesar de ter, da gente ver por aí, né, posturas individuais que não são tão bacanas. Eu acho que o tema central desse episódio é a gente ter um olhar mais social para o uso das redes e menos individualista. Então vamos começar? O primeiro ponto de uma coisa que é detestável atualmente na internet é o culto à magreza. Uns tempos para cá, a gente está vendo que retornou uma obsessão por ser magro. O corpo de cada indivíduo parece que virou meio que um projeto, e esse projeto é você ter que deixar esse corpo magro, ou ainda tem um outro aspecto disso, que é um corpo definido ou um corpo musculoso. Então é muito comum que a gente veja conteúdos nas redes de incentivo a práticas que moldem o nosso corpo ao que se espera de ser um corpo ideal. Eu até falei, conversei com vocês no episódio passado sobre corpo não se comenta. Essa pressão estética que principalmente mulheres sofrem. E a gente está vendo que essa pressão ela está voltando. Muitas vezes travestida de performance. É como se você tivesse que buscar um exercício físico, uma alimentação, tomar proteína para alcançar o corpo que é dito por influenciadores, pela mídia, como o ideal. E mais uma vez, gente, o problema não é você querer alcançar um determinado tipo de corpo. A grande questão aqui é você perseguir um determinado tipo de corpo sem fazer nenhum tipo de reflexão do porquê você está tomando essa decisão, sem ter a certeza que de fato essa é uma decisão sua e não algo que você está sendo influenciada e de certa forma até manipulada por conta dessas redes a perseguir. Porque uma coisa que eu acho muito importante também a gente deixar claro aqui é que muitas das coisas que a gente deseja, a gente acha que o desejo é nosso, mas esse desejo, ele vem às vezes do mundo externo. Fora que também existem pessoas que acabam apelando para atitudes que prejudicam a própria saúde. Uma coisa que me chama muita atenção hoje é o uso de canetas emagrecedoras. Essas canetas, elas surgiram ali a princípio como um medicamento para diabetes e depois foi observado que elas também auxiliavam na perca de peso. E a partir do momento que descobriram que essas canetas também ajudam a perder peso, começou uma busca desenfreada por essas canetas, né? O que a gente mais vê em notícia é pessoas que passaram a utilizar essas canetas, algumas delas sem acompanhamento médico e outras também que compram essas canetas sem saber a origem delas. Porque para quem não sabe, caneta emagrecedora ainda é um medicamento caro e elas passaram a ser contrabandeadas por conta dessa procura. Então, olha a neurose social que a gente entra. A pessoa começa a achar que ela precisa perseguir um determinado tipo de corpo, e aí ela vê a promessa que ela vai alcançar esse determinado tipo de corpo por conta de um medicamento, mas ao mesmo tempo ela não possui dinheiro para comprar esse medicamento, então muitas vezes ela acaba se arriscando comprando o medicamento sem comprovação da origem, se é realmente aquele medicamento ou se é falsificado, e sem comprovação também se ele vai funcionar ou não e quais riscos ele pode colocar à saúde dela. E ainda assim tem pessoas que optam por utilizar esse tipo de medicamento.
Isso aí, se a gente for pensar que essa decisão, que a princípio parece ser individual, pode ser influenciada por fatores externos, é quando a gente consegue conectar um assunto com o que a gente vê o tempo inteiro nas redes, que é esse culto à magreza. É que tem toda uma indústria que lucra com a nossa insatisfação corporal. E a internet passou a ser um meio que a gente se compara com corpos dos outros e passa a se olhar no espelho de maneira mais pejorativa, porque o tempo inteiro a gente está olhando para o corpo da influenciadora que toma trocentos mil proteínas, que acorda às 5 da manhã para correr, que tem trocentos mil lookinhos de academia, acompanhamentos de nutricionista, de personal, e auxiliam ela, que muitas vezes ganha dinheiro com a própria imagem, e aí a gente olha para a nossa vida e fica ali se comparando, dizendo, nossa, minha vida não é tão boa assim, por que eu não tenho esse corpo, por que eu não tenho essa barriga, por que eu não tenho esse cabelo, enfim. O segundo item da minha lista de coisas que são detestáveis na internet atualmente é que parece que está todo mundo vendendo alguma coisa o tempo inteiro. Inclusive saudades do modelo antigo de redes sociais, que a gente não via tanta oferta de venda assim. E antes de eu começar a falar dessa crítica, eu vou só também dar uma pontuada em um aspecto, que a minha crítica aqui não é ao profissional que vende o seu serviço ou seu curso. Hoje, a gente vive um modelo econômico em que, se você não tiver nas redes sociais, possivelmente você não vai ser encontrado, e se você não for encontrado, você não vai ter cliente. Então é do jogo, né? Porque todo mundo precisa pagar conta, precisa sobreviver, que você esteja nas redes sociais oferecendo o seu produto ou o seu serviço. O ponto aqui da minha crítica é as empresas, as big techs, que transformaram as redes sociais numa forma de vitrine para que eles tenham lucro. Eu estou falando aqui de todas as redes sociais, mas principalmente eu vejo isso acontecendo muito no Instagram, porque a gente pega o celular e entra naquela rede social que um dia, né, lá nos primórdios, foi criada para que a gente compartilhasse um álbum de foto com os nossos amigos, e hoje virou uma rede social de performance, uma rede social que virou uma vitrine para as pessoas exporem os seus serviços e os seus produtos, e uma rede social de anúncio. Você é bombardeado o tempo inteiro com anúncios. Isso torna o uso da plataforma extremamente desconfortável. Além do que, a gente sabe muito bem que as redes sociais elas são projetadas para a gente ficar dentro delas o maior tempo possível. E além do Instagram e do TikTok terem esse tipo de mecanismo com o feed infinito, em que você pega ali a tela do celular e fica rolando o tempo todo, essa questão dos anúncios, eles acabam se tornando uma espécie de gatilho para compra. E é muito comum que a gente veja as pessoas se endividando por conta disso. E aí a gente também conecta com a questão da insatisfação. Hoje, o celular, principalmente para quem é pobre, ele se tornou o lazer que aquela pessoa tem. Porque muitas vezes a gente trabalha tanto e a nossa renda não dá conta de pagar coisas básicas da nossa sobrevivência. Então, se você não está conseguindo nem pagar seu aluguel, nem comprar sua comida, que dirá sobrar valor para um lazer? Então, o celular acaba ocupando esse lugar que deveria ser da cultura, da arte e do lazer. E aí você fica se entretendo, vendo essas redes sociais, muitas vezes de vídeos curtos, que têm mecanismos, né, que se aproveitam do nosso funcionamento cerebral. Elas são projetadas baseadas em como a gente funciona para que a gente fique ali dentro, recebendo anúncio o tempo inteiro. Mais uma vez, a gente vê a nossa vulnerabilidade sendo usada para o lucro dos outros. Hoje, eu sou uma pessoa que estou tentando parar de usar o Instagram, principalmente. Eu quase nunca usei TikTok, uso, mas uso menos. O Instagram, ele acaba sendo muito utilizado também por pequenos empreendedores. Então, a quantidade de anúncio, ela acaba sendo infinitamente maior do que por um YouTube, por exemplo. Eu estou tentando trocar, né, diminuir o uso do Instagram e usar um pouco mais o YouTube por algumas questões. Essas que eu já citei, a questão do feed infinito, que você entra ali para ficar 5 minutinhos e fica uma porrada de tempo, a questão dos anúncios.
E aí eu percebo que no YouTube a gente acaba tendo um pouco mais de controle sobre o que a gente consome. Porque como não existe o feed infinito, apesar de hoje ter os shorts, ter acesso ao YouTube, não vem um vídeo sem play direto na sua cara, né? Você tem que escolher o que você quer assistir, então você acaba tendo um pouco mais de controle sobre o que você está consumindo. Dessa maneira você também acaba conseguindo controlar melhor o tempo que você perde dentro da plataforma. E eu percebo que dentro do YouTube a quantidade de anúncios é menor. Eu já reparei assim que existe uma diferença no YouTube, é muito mais comum a gente ver empresas de grande porte anunciando do que pequenos prestadores de serviço. Eu não sei se é mais caro anunciar dentro dessa plataforma, mas o que eu percebo é que existem muitos anúncios de empresas de farmácia, de cosmético, de concurso público, uma coisa mais voltada ali para emprego. Às vezes também divulgação de algum produto audiovisual, mas eu não percebo a quantidade de anúncios que eu vejo hoje dentro do Instagram. O terceiro ponto, que é detestável hoje dentro das redes sociais, é a romantização do dinheiro. Dentro das redes a gente também vê todo mundo falando que é rico, próspero, que ganha horrores, mas ninguém fala sobre os desafios que é fazer essa grana. Isso é extremamente irritante, exatamente porque a maior parte, né, da população brasileira não ganha tão bem e passa por desafios financeiros. A gente vem ali de várias crises econômicas consecutivas nessas últimas décadas. A gente também vive num país que é capitalista dependente, então os fatores externos da economia externa influenciam muito o desenvolvimento do nosso país. A gente pode também citar a questão da desigualdade social para explicar por que o brasileiro tem tanto esse fascínio por dinheiro, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente vem de uma realidade que as pessoas estão cansadas de serem exploradas e de terem que trabalhar tanto e não ver esse retorno nas coisas mais básicas, como saúde, educação, segurança e etc. E aí você vai mais uma vez para o celular, pega o celular e vê alguém te dizendo que ganha 50 mil reais por mês, que faz 100 mil reais por mês. E aí, óbvio que vai bater aquela comparação e a gente fica se perguntando o que a gente está fazendo de errado, né? Por que essa pessoa está ganhando tanto e você está ali ralando pra caramba o mês inteiro para ganhar muitas vezes um salário mínimo? Eu acho esses conteúdos tenebrosos, exatamente porque ninguém expõe, né, os bastidores de como é fazer esse dinheiro, se esse dinheiro é de fato lícito ou não, porque a gente está vendo aí escândalos com influenciadores, né, lavagem de dinheiro, envolvimento com organizações criminosas. A gente percebe que na internet é muito fácil você vender uma vida de ilusões, porque muitas vezes a gente não está vendo o que está acontecendo por trás. Outro ponto também é que existe hoje em dia também uma demonização de você ser CLT. E, gente, vamos ter aqui um choque de realidade. Nenhum trabalho vai ser 100% do tempo maravilhoso. Todo trabalho, seja ele CLT ou como PJ, ou como autônomo, como MEI, se você quiser, sempre vão ter desafios. Alguns trabalhos vão ser mais legais do que outros. Em algumas áreas você pode se sentir mais satisfeito do que outras, mas você sempre vai encontrar desafios. Não, isso não tem jeito, não tem como fugir. Então, o que eu vejo hoje também na internet é um discurso de que ser CLT é muito ruim e que ser autônomo é maravilhoso. Mas ninguém fala sobre como a renda de um autônomo é muito instável. Vão ter meses que você pode fazer muito dinheiro e vão ter meses que você quase não vai fazer dinheiro nenhum. E muitas vezes o autônomo ele vai ter que ter um controle financeiro muito maior do que uma pessoa que é CLT por conta dessa falta de previsibilidade. Então, o CLT, ele sabe o quanto ele vai ganhar por mês e ele pode se programar de acordo com o valor do salário dele. Uma pessoa que é autônoma, ela lida muito com projeções, que podem se concretizar ou não. Então, o autônomo, ele tem a possibilidade de fazer mais dinheiro do que um CLT? Muito possivelmente. Mas ele também lida com essa questão da estabilidade que as pessoas não falam quando elas te vendem que elas trabalham por conta própria. E o grande problema aqui é que a gente vê o resultado, mas a gente não vê o contexto. Porque dentro das redes sociais, a gente só vê uma fração
da vida da pessoa. E isso pode fazer a gente concluir erradamente que o que na verdade é uma consequência da desigualdade social, a gente passa a enxergar como se fosse um fracasso individual. Do próximo ponto de coisas detestáveis da internet atualmente, que são as casas de apostas. Apesar de elas serem legalizadas, pesquisas já comprovaram o estrago que elas andam fazendo nas famílias brasileiras. A gente vê muitas pessoas que se endividam porque começam a jogar esses joguinhos na esperança de que elas vão conquistar uma vida melhor. E eu acho esse modelo de negócio muito detestável, porque ele se aproveita da vulnerabilidade e do sonho das pessoas alcançarem essa prosperidade financeira, quando na verdade elas estão perdendo o dinheiro delas, se viciando em jogos, se afastando exatamente daquilo que elas gostariam de ter, que é uma vida mais tranquila. E aí, muitas vezes, eu também vejo comentários nas redes de pessoas falando assim: ah, mas a pessoa sabe que vicia, é burro, aposta por quê? E o que eu quero que vocês entendam é que existe todo um modelo de negócio construído para atrair pessoas em vulnerabilidade, para atrair pessoas que estão querendo mudar de vida, que estão precisando de dinheiro, e para fazer essas pessoas acreditarem que elas vão conseguir esse dinheiro ali. Quando, na verdade, essas plataformas de jogos são desenhadas para que você se vicie nelas e para que você perca a sua grana. E a pergunta que eu sempre me faço é o que acontece quando a esperança de uma vida melhor vira um modelo de negócio. O que acontece, gente, é o que a gente está vendo na realidade. Pessoas endividadas, pessoas que ficaram viciadas nesse tipo de jogos e pessoas que chegam a tirar a própria vida por desespero, por não saber como sair dessa situação, por não ter coragem de contar para os seus familiares o que está acontecendo, muitas vezes por medo, por vergonha, por culpa. Inclusive, há pouco tempo eu vi um vídeo no Instagram de um influenciador dizendo que ele foi procurado por essas casas de apostas, que à medida que a gente vai alcançando um público maior aqui nas redes, essas casas de apostas começam a entrar em contato com a gente por e-mail, por direct, enfim. Ele falou que ele foi procurado algumas vezes, que ele negou essas propostas inicialmente, mas que num belo dia essa proposta chegou no momento em que ele estava precisando de dinheiro e ele acabou aceitando. Só que ele recebeu da casa de aposta um videozinho para ele postar dizendo que ele estava ganhando, mas aquele vídeo já estava gravado, ou seja, era uma mentira. E aí ele respondeu para a pessoa que fez a proposta para ele, dizendo que não, que ele de fato ia jogar. E a pessoa respondeu para ele e falou assim: "Você tem certeza que você vai fazer isso?" E o final da história foi realmente triste. Ele falou que ele começou a jogar, que ele se viciou em jogos e que hoje ele está em tratamento. Ele procurou ajuda. E o que a princípio foi uma proposta muito inegável, né, que deslumbra por conta do valor financeiro que eles ofertam, porque é muito dinheiro, acabou se transformando num problema muito grave, né, que é a questão do vício e, enfim, de todo o tratamento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico que as pessoas precisam passar depois para conseguirem se curar e se livrar desse vício. O próximo ponto de coisas detestáveis da internet atualmente é a cultura da performance. A cultura da performance, ela se liga muito à questão corporal, que eu falei no início desse vídeo, mas ela também vai escalando para outras áreas. Você não basta você ler um livro, você tem que ler 50. Não basta você trabalhar em um lugar, você tem que ter a sua própria empresa e ganhar muito e mostrar para os outros que você está fazendo sucesso. Não basta você sair para ir num show ou para viajar, você tem que fazer a postagem de que você está nesses lugares e mostrar para todo mundo que você é uma pessoa viajada, culta, com dinheiro. Então, as redes sociais hoje, elas viraram esse lugar que a gente mostra só as nossas conquistas, algumas delas verdadeiras, outras nem tanto, porque também existem pessoas que ficam ali performando uma coisa que, se você for destrinchar a vida daquela pessoa, você vai ver que não é bem daquele jeito. Além do que até o nosso descanso e até os nossos hobbies foram capturados por esse discurso. Então não basta hoje você dormir, existe toda uma indústria para você dormir bem. Você tem que colocar cheirinho na sua cama para o seu quarto ficar agradável, você tem que comprar um blackout para sua cortina, você tem que ter o travesseiro tal, você tem que tomar melatonina.
Você tem que fazer toda uma rotina para que o seu sono seja maravilhoso. Ou ainda os seus hobbies. Não basta com que você leia, com que você pinte, com que você dance. Tudo entra nessa conta dessa cobrança. E o resultado é que a gente fica exausto, a gente fica cansado, porque o tempo inteiro você está ali preocupado em performar. E, gente, quando você performa o tempo inteiro, isso cansa. Isso demanda uma energia de que parece que você não pode relaxar, que você não pode simplesmente aproveitar uma coisa sem querer ser o melhor ou disputar com os outros para ser o melhor, sabe? E eu fico me perguntando em que momento descansar deixou de ser simplesmente descansar. Porque da forma como a gente está vivendo hoje, parece que a nossa vida precisa ser um projeto que a todo momento tem que ser otimizado, tem que ser melhorado. É como se a gente se tratasse como se fosse uma empresa, como se a gente quisesse gerenciar a nossa vida por áreas e por, sabe, por áreas que precisam ser melhoradas o tempo todo. Isso, gente, vem muito de uma ideologia chamada neoliberalismo, que surge ali nas décadas de 70 e 80 como um projeto econômico, mas que acaba se transformando em uma ideologia que a gente vê hoje muito presente nas redes sociais, quando a gente vai falar da forma como a gente tem que gerenciar a nossa vida. Então você vai ver o tempo todo influenciadores postando como se você tivesse que ser o melhor, o maior, como se a vida fosse uma grande competição o tempo inteiro e como se quando você vence, todos os outros têm que perder. Então essa ideologia, ela acaba trazendo pra gente uma ideia de que só há um vencedor, porque você está em competição o tempo todo. E eu acho isso muito triste, muito deprimente. Eu fico me perguntando em que sociedade a gente está vivendo e para qual sociedade a gente está caminhando, que é uma sociedade cada vez mais individualista, em que as pessoas só se preocupam com o bem-estar delas e muitas vezes esquecem que o bem-estar social e coletivo é o que realmente traz felicidade, é o que realmente nos preenche e é o que realmente pode fazer com que a gente viva num planeta melhor. Outro ponto que eu acho detestável na internet hoje é a quantidade de desinformação e discurso de ódio que a gente se depara nas redes. Atualmente é muito difícil a gente saber o que é verdade e no que a gente pode confiar. Essa situação ela já era muito complicada nos anos passados, mas eu acho que de um ano para cá, com a intensificação de usos de conteúdos fabricados com inteligência artificial, está fazendo isso ser ainda mais difícil da gente conseguir detectar se alguma coisa de fato aconteceu ou não. Eu sou jornalista, eu trabalho como repórter em um veículo, e mesmo para gente que trabalha com checagem de notícias, com apuração, muitas vezes é difícil você perceber quando algo é uma mentira ou não. Então eu percebo que se isso é difícil para quem trabalha com informação, fica ainda mais evidente que é complicado realmente identificar quando algo é falso para quem não tem nenhum tipo de letramento digital, assim. É muito comum hoje nas redes você pegar um celular e ir scrollando alguma rede social e você vai vendo as pessoas falando assim, ah, eu nunca sei se isso é IA, ou pensei que isso é IA. Isso em vídeo, então, a maior parte das pessoas sempre tem, pode pegar isso, a caixinha de comentários do Instagram, do TikTok, você vai ver pessoas duvidando de algum conteúdo e saber se ele de fato é real ou não é. E aí, para o conteúdo de desinformação e discurso de ódio, existem algumas coisas que a gente precisa falar sobre eles, que é primeiro também a dinâmica das redes sociais e como elas funcionam. As big techs perceberam que os conteúdos que mais prendem a gente dentro das redes sociais são conteúdos que despertam a nossa indignação ou despertam algum tipo de emoção que vai fazer a gente interagir, compartilhar, comentar aquilo que a gente está vendo. Geralmente, essas emoções elas estão muito atreladas ao medo e à raiva. Então, tudo que te desperta medo ou tudo que te desperta raiva e indignação, você tende ali a ter uma tendência a compartilhar, mesmo que você discorde, mesmo que seja algo que você repudie, você vai estar ali comentando, compartilhando e gerando algum tipo de engajamento, o que acaba fazendo com que aquele conteúdo seja ainda mais entregue.
Então, se é o conteúdo polêmico que mais entrega, acaba que é esse conteúdo polêmico que vai ser mais distribuído e, de certa forma, mais incentivado de ser produzido. Porque aí as pessoas entram naquela lógica: eu preciso estar nas redes sociais e ser visto. Se o que as redes sociais entregam é a polêmica, eu vou fabricar polêmicas para ser visto. E aí eu tenho certeza que quando eu falei isso, você pensou em uma infinidade de exemplos de pessoas que produzem conteúdos polêmicos ali só para serem vistas. E sobre o discurso de ódio, assim, a internet ela não inventou o discurso de ódio, né? Mas é como se ela tivesse dado um megafone para esses grupos que ficam destilando preconceitos dentro das redes. Fora que a gente também percebe o alinhamento dos próprios donos das big techs com políticos de extrema direita. Então, principalmente nessas últimas eleições que aconteceram nos Estados Unidos, com a eleição do Donald Trump, a gente vê ali um alinhamento do Zuckerberg, do Jeff Bezos, da Amazon, do Elon Musk, e uma liberação de uma tolerância maior, né? Uma liberação mesmo de discursos de ódio dentro das redes sociais, como se eles tivessem regredido nesse monitoramento. É como se as redes passassem pano, fingissem que não vissem esses discursos sendo produzidos e até ganhando dinheiro em funcionamento de anúncios desses discursos. Então, por conta disso, a internet acaba se tornando um ambiente muito tóxico, um ambiente muito complicado de se estar, porque todas essas situações acabam afetando a nossa saúde mental, acaba afetando a forma como a gente lida com o nosso dinheiro, como a gente se enxerga enquanto indivíduo, como a gente enxerga o nosso corpo, como a gente enxerga a nossa capacidade de conseguir alguma coisa, de conquistar algo, porque a gente está sempre ali olhando para a grama do vizinho, se comparando. Não é à toa que a gente percebe o número cada vez maior de pessoas ansiosas e depressivas. E eu acho que parte dessas questões de saúde mental que a gente vem enfrentando na atualidade, muitas delas, se não ocasionadas totalmente, mas em partes por conta das redes sociais. Eu comecei esse vídeo falando de todas as coisas que são detestáveis na internet atualmente, mas eu acho que tem uma coisa que permeia todos esses itens, que é a transformação da nossa vida em matéria-prima para que as big techs ganhem dinheiro. Eles utilizam da nossa vulnerabilidade, das nossas inseguranças, da nossa vontade de pertencimento, da nossa vontade de ganhar dinheiro e transformam isso num produto que vai ser vendido para a gente. Eu não vou te dizer para sair da internet, porque eu acho que hoje em dia a internet não é mais um lugar que a gente vai como era antigamente, antes da banda larga, né? No tempo da internet de escada, em que a gente acessava a internet só no domingo e principalmente de madrugada porque era mais barato. Hoje a nossa vida acontece dentro da internet. O que eu fico me perguntando é se ainda existe alguma coisa na nossa vida que a gente consiga fazer sem transformar em conteúdo, performance ou produto. Sinceramente, eu junto com você, essa é uma pergunta que eu ainda também estou tentando responder. Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha ele com algum amigo e deixe escrito internet na caixa de comentários para eu saber que você ouviu esse episódio todo até o final. Beijo e até o próximo episódio.